Olá pessoal, bem, nós estamos aqui na nossa lista de exercício, tá? É a mesma lista de exercício da playlist de programação 1, ou seja, da disciplina de programação 1, tá? Como agora nós estamos trabalhando com vetores e matrizes, né? Nós vamos passar para as questões a partir daqui, ó, 144, certo? Bem, essa questão aqui, 144, né? Ela é a questão que nós vamos fazer agora, certo? Basicamente ela diz o seguinte, ó, cria um algoritmo, um programa que receba 10 nomes de usuário, armazene-os em um vetor e ao final mostra a listagem indicando a posição de cada nome. Então vamos copiar esse comando aqui para o nosso VS Code, tá? Eu já criei um arquivo aqui, um arquivo .py para facilitar a nossa codificação, só aumentando um pouco aqui o zoom. Vou colocar aqui o comando da questão para facilitar a nossa leitura. Então vamos lá, criar um algoritmo, um programa que receba 10 nomes do usuário. Beleza. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Aí depois vamos armazenar esses nomes no vetor, né? E aí no final a gente vai mostrar a listagem, indicando a posição de cada nome. Bem pessoal, antes da gente começar, a gente precisa saber o seguinte, a linguagem Python, por padrão, ela não trabalha com vetores conforme a gente estudou na teoria, né? Então, na linguagem Python, por padrão, ela já tem as listas implementadas. Só que existe uma diferença entre listas e vetores, né? A principal que eu poderia destacar, digamos assim, é que a lista, o tamanho da lista, ela cresce dinamicamente, né? Então, por exemplo, se a gente começa, a lista ela começa com tamanho vazio e à medida que o programa vai sendo executado, é possível aumentar o tamanho da lista, né? Ou reduzir o tamanho da lista também. Já no vetor não, ele cresce, ele não cresce na verdade, né? Ele é criado, por exemplo, com 10 posições, né? Então ele vai continuar com 10 posições até o final, certo? Então nós precisamos trabalhar com o vetor propriamente dito aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai instalar uma biblioteca chamada NumPy, tá? Lá o NumPy ele já tem várias funções para trabalhar com vetores. Para que nós possamos utilizar o NumPy, a gente vai precisar instalar o NumPy, tá? Mas é muito simples fazer isso. Basta a gente fazer assim, ó, pip install NumPy. Onde a gente vai colocar esse comando? A gente vai colocar lá no prompt de comando, tá? Eu posso abrir aqui, por exemplo, um terminal, aqui no VS Code, novo terminal. Só esperar ele abrir. Abriu aqui o prompt no próprio VS Code, tá? Aí eu posso colocar aquele comando que nós acabamos de escrever lá, posso colocar aqui no VS Code, executar aqui, né? Porque ele vai carregar no próprio Windows, né? Vou colocar aqui, por exemplo, no meu caso eu já tenho o NumPy instalado, então ele vai me avisar que já está instalado. Obviamente que para eu poder fazer isso eu tenho que estar conectado na rede, né? Tenho que estar conectado na internet. Eu posso fazer isso por aqui, ou eu posso fazer assim, ó. Vou digitar no meu teclado Windows R, aí vai aparecer uma janelinha aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, CMD, C de casa, M de Maria e D de Deus. Quando eu aperto Enter no teclado, aí ele abre aquela tela preta, né, que é o prompt de comando. Então eu posso colocar o comando aqui, pip install NumPy, ou posso colocar aqui, né? Como eu já disse, como eu já tenho ele instalado, ele vai me avisar dizendo que eu já tenho essa biblioteca instalada, não vai precisar baixar, tá? Ó, conforme ele disse aqui, ó, já está satisfeita, né? Já está contemplado, já tem instalado essa biblioteca. Então, no meu caso, eu já tenho ela. No caso de vocês, ele vai lá na rede, baixa, e aí a partir daí a gente pode começar a utilizar o NumPy. Beleza, feito isso, a gente vai agora importar essa biblioteca. Lembrando o que é importar, né?
Importar é eu dizer para o interpretador do Python que eu vou utilizar as coisas daquela biblioteca aqui, tá? No caso aqui no NumPy do módulo, né? No módulo NumPy aqui. Então vamos lá, o primeiro passo é fazer o import NumPy. Aí eu vou botar snp, tá? É apenas convencionado que a gente vai utilizar o np, né? Se você procurar na internet, muita gente quando utiliza o NumPy, eles apelidam ele durante o código, né, de np. Aí nós temos aqui, vamos lá, vamos criar uma variável chamada vetor. Essa variável a gente vai criar um vetor e a partir daí preencher esse vetor com várias strings, né, vazio. Então a gente já quer que o vetor seja criado e ele fique vazio, tá? Existe uma função no NumPy chamada zeros, né? O que essa função vai fazer? Ela vai criar um vetor para a gente, só que é um vetor de inteiros, né? E aí, aliás, um vetor de float e vai preencher ele tudo zero, como vocês podem ver aqui na documentação. Retorna um novo array, né? Para que vocês se acostumem, array também é um vetor, tá? E aí, repara que ele fala aqui, ó, com zeros, né? Então ele vai criar um array de zeros. Só para a nível de curiosidade, né? Vamos fazer assim, ó. Vou botar 10 aqui. Né? Por padrão, ele já cria como o tipo desse vetor vai ser float, tá? Aí só para curiosidade, para que vocês possam ver, ó, eu vou fazer um print aqui, ó, vetor, tá? Na linguagem Python, se eu fizer isso aqui, ó, ele já vai imprimir o vetor para a gente. Então, repara aqui, ó, ele vai executar. Aqui, ó, pronto, executou. Repara que ele criou um vetor de 10 posições, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem 10 posições e preencheu tudo zero. Aí tu deve estar pensando assim, ué, mas não é para ser não é para ser zeros, é para ser string, né? Tem que receber nomes. Então eu tenho uma opção, né? A gente pode dizer assim, olha, vamos dizer para ele que eu quero um determinado tipo, tá? Eu vou dizer porque eu quero que ele crie um vetor de objetos, tá? Um tipo object, que aí para ele vai, quando a gente, como nós queremos que ele crie um vetor para nós podermos colocar os nomes, então ele vai entender que ele vai receber qualquer coisa aqui dentro, tá? Qualquer coisa bem grosso modo, tá? Por isso que eu vou botar object aqui. Bem, o próximo passo, já que agora a gente já criou o vetor, né? O próximo passo é, vamos ver aqui, ó, cria um algoritmo que receba 10 nomes de usuário. Então a gente tem que pedir para o usuário digitar 10 nomes, né? A gente poderia fazer algo assim, por exemplo, já que a gente já viu que para que possamos acessar o conteúdo, né, de um vetor, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente viu que para isso a gente tem que acessar o índice, né? Então nós poderíamos fazer assim, ó, o primeiro índice do vetor é o 0, e aí eu poderia botar aqui, né, input, que é o comando de entrada, né? Aí aqui a gente coloca digite um nome. Pronto. Dessa forma, a gente digita o nome. Só que são 10, né? Então a gente podia fazer assim, ó. 10 vezes, né? Só que concorda comigo que não é muito elegante fazer isso, né? E trabalhoso também, né? Nesse caso são 10, mas se fossem 200, ia dar muito trabalho. Então, e como nós podemos ver, ó, tem um texto, na verdade o código está se repetindo, né? Então, já que está repetindo esse trecho, a gente pode usar um laço de repetição, né? Bem, como é uma situação onde nós sabemos quantas vezes vai executar, no caso são 10, né? São 10 nomes. Então, nós vamos criar um laço que a gente sabe quantas vezes ele vai rodar, né? Vai executar 10 vezes. Vamos usar um laço for. Vamos aqui, ó, laço for, a variável i, né? Que vai ser o nosso contador. In, aí vamos chamar a função range, ou seja, ele vai retornar um intervalo pra gente, né? Aí nós vamos botar aqui, ó, começando de 0 até 10, né? Por que até 10?
Porque a função range ela vai nos retornar o seguinte intervalo. Ó. Lembra que ela vai de 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que o 10 ele vai te retornar assim, ó, intervalo aberto. E não considera o último valor, né? Então, e como são 10 posições do vetor, começando por 0, então seria a primeira posição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Essa, a nona, o índice 9 vai ser a 10ª posição, certo? Então, só para deixar claro, né? A função range, aqui o final, o intervalo é aberto, ele não vai ser considerado. E aqui, ó, o vetor já vai estar dentro do laço. Bem, eu não posso mais deixar o 0 aqui, né, explicitamente. Já tem uma variável aqui, nesse contexto, que vai estar gerenciando a quantidade de iterações, né, que vai ser a mesma quantidade ela vai acompanhar os índices, né? Então, esse laço de repetição, ele tem uma variável que vai nos ajudar a gerenciar qual índice está sendo acessado naquela iteração. É justamente a variável i, né? Ou seja, na primeira vez que esse laço iterar, o i ele vai valer 0, né? Na segunda vez vai valer 1, ou seja, igual a posição do vetor. A terceira vez ele vai valer 2, e aí nós vamos estar na posição 2 e assim por diante, tá? Então, vamos acessar o vetor na posição i, ou seja, né, de acordo com as iterações do laço, e aí a gente vai pedir para a pessoa digitar o nome dela, de alguém, beleza? Bem, feito isso, a gente já consegue preencher o vetor com os nomes que o usuário vai fornecer. Agora a gente vai para a próxima etapa que ele pede, ó. Ao final, já conseguimos fazer isso aqui, ó, armazenar no vetor, que é justamente a linha 11, né? E ao final mostrar a listagem, indicando a posição. Então não adianta eu simplesmente fazer isso aqui, né? Mostrar o vetor aqui, igual como nós fizemos anteriormente, tudo de uma vez. Ele quer que a gente faça essa impressão, mas mostrando a posição. Então nós precisaremos varrer novamente o vetor. Vamos botar aqui de novo, né? Começando de 0 até 10. São 10 posições do vetor. Começando de 0, a gente sabe que a última posição do vetor vai ser o 9, né? E aí, nesse caso, o range vai retornar um intervalo aberto, então por isso que vamos deixar o 10 aqui. Certo? Aí agora a gente vai formatar essa saída, né? Então vamos botar a letra F aqui de format. Dizer que aqui é a string. E lembra que quando nós colocamos o F aqui, a gente pode colocar um código Python, né, dentro do código, aqui na string, ele nos permite fazer isso. Então vamos colocar aqui, ó, esse cara vai ser o vetor. Na posição i, né, digamos que na 10ª posição. E aqui a gente tem que dizer assim, olha, na primeira posição do vetor, aí diz o que está lá dentro, né, que é justamente isso aqui. Ou seja, isso aqui vai imprimir o conteúdo da posição i deste vetor. Então vamos botar aqui a posição botar assim, botar aqui, fica assim, a posição i mais 1. Por que i mais 1? Porque lembra que a primeira posição é 0, né? A primeira posição é 0. Aí vai ficar a 0ª posição, nem sei se existe essa palavra. Mas se eu não botar o mais 1, ele vai mostrar na 0ª posição. Aí vai dizer qual é a posição. E aí para ficar mais bonita a nossa saída, a gente vai botar o mais 1, porque ele vai botar assim, 0 mais 1, aí vai ficar 1, né? Então na hora dele imprimir, ele vai mostrar a primeira posição, aí vai dizer o que é que tem na posição, tá? Vamos lá, vamos executar agora. Aí aqui agora, deixa eu aumentar o zoom. Digite o nome.
Vou digitar meu nome. Anderson. Digitar Ufra. Capanema. Pará. Amazônia. Universidade. Deixa eu ver o que mais. Soares. Computação. Ciência. Quantos já foram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta só mais um. Engenharia ambiental. Pronto, aí ele imprimiu aqui, ó. Primeira posição, Anderson, segunda, Ufra e assim por diante, tá? Repara aqui, ó, como ficou, ó, primeira, segunda, terceira. Só a nível de informação, eu vou tirar o -1 lá, para que vocês possam ver como ia ficar. Eu vou apagar aqui o -1, opa. E aqui em cima, só para ficar mais fácil, eu vou botar o F também, deixa eu fechar aqui o terminal. Vou botar o F de formatar e bem aqui eu vou botar digite ou, aí vou botar o código Python aqui, apaga isso aqui, ou e mais um, para eu saber que vai ser o primeiro nome, tá? E aí aqui embaixo eu vou tirar para que vocês possam perceber a diferença. Então de novo, digite o primeiro nome. Universidade Federal Rural da Amazônia. Anderson Soares. Olha, repara que ele tá mostrando aqui bonitinho, né? Primeiro, segundo, terceiro. Capanema, Pará, Brasil. Aí, ó, olha como ficou. Lembra que do final eu tirei o +1, né? Olha como ficou feio, ó. 0ª posição, né? Olha a diferença. Quando tem um +1, ele soma +1 e aparece bonitinho, né? Quando eu tiro, ele fica assim. Então, para fazer a devida correção, vou botar aqui de novo lá no final, aqui, ó. O +1, para que ele possa imprimir bonito lá. Senão fica estranho, né? Pronto, pessoal, é isso, tá? Essa foi a questão 144. Até mais.